E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já usaram o ChatGPT para aprender chinês hoje? Que ferramenta espetacular. E aí hoje eu tive aula com o Felipe, basicamente a gente ficou falando de ChatGPT e depois eu comecei a assistir esse vídeo que vocês me mandaram, que eu não sabia, mas que também é sobre ChatGPT. E aí eu vou ver se eu trago o Felipe aqui pra gente conversar sobre isso em cima. Mas aí, assim, esse vídeo ele tem que ser pré-requisito. Primeiro que você tem que assistir esse vídeo. Primeiro você tem que entender os caras que mais entendem da área falando sobre a ferramenta. E depois eu vou falar com o Felipe para ele validar as minhas viagens ou frear as minhas viagens. Porque eu tenho muitas preocupações, muitos anseios, mas ao mesmo tempo eu estou muito empolgado com isso e eu acho que isso está mudando minha vida. Falaremos sobre isso depois. Eu estou aqui para fazer esses vídeos que eu sempre falo que vão ser curtinhos, mas que ficam com mais de meia hora. Para responder o Eric num questionamento dele sobre drogas. Ele fala, cara, eu sempre pensei igual você, tem que legalizar para acabar, mas aí quando eu vejo o poder devastador do fentanil, eu fico pensando, porra, mas aí não ia atingir muito mais gente, não ia destruir muito mais gente, não ia ser muito mais complicado. E aí a gente precisa dar uns dois passos para trás para falar o quanto o fentanil ele se parece com o crack e o quanto isso é cruel. Em primeiro lugar, não existe esse negócio de legalizar hoje e viver num paraíso amanhã. Não é desse jeito que vai acontecer. A sociedade ela tem que estar muito bem preparada para um período de transição muito difícil que vai ser a legalização das drogas se isso um dia acontecer. Deveria acontecer. E por que a sociedade ela deve estar preparada para isso? Porque o tráfico de drogas, o narcotráfico, ele gera uns incentivos, a gente vai chamar de incentivos perversos, que é dar recompensa financeira para pessoas que estão fazendo coisas que fazem muito mal para a sociedade, por exemplo, defender a boca. Então, todas as pessoas que servem de mula para trazer a pasta de coca da Bolívia para cá, o cara que é corrompido na Polícia Federal para não descobrir, o cara que está na Polícia Rodoviária corrompido para não descobrir, o cara que está trabalhando na segurança do morro, na segurança da boca, o cara que é cobrador de dívida dos caras que compra fiado na boca, o cara que está para exterminar os caras que aparecem tentando oferecer concorrência. O custo da existência desse monopólio, que é o sonho de todo capitalista, é muito grande, é muito grande. Lembra do Walter lá falando, eu sou o cara que bate na porta, sai daqui porque esse território é meu. Quando você para pensar, o narcotráfico ele é basicamente você gerar um valor agregado muito grande numa coisa que deveria ser muito barata. Porque assim, quanto é você plantar uma planta de coca se ela fosse legalizada e fazer os processos químicos se eles fossem legalizados e se você tivesse acesso a esses produtos se eles fossem legalizados? Isso daí é uma coisa que você faria na sua casa, você não precisaria pagar 500 conto no negócio. É a mesma coisa de eu proibir brigadeiro e falar ninguém pode vender brigadeiro em Aracaju, só eu. Porque a partir de hoje é ilegal e foda-se. E quem for preso vendendo brigadeiro vai ser preso, vai pra cadeia e vai ter a vida completamente arruinada pro resto da vida, porque esse cara pra sempre vai ser um ex-presidiário. Mas eu tô vendendo. Aí você não é assim, né? Você não vai pedir pela internet. Você vai lá na boca onde eu vendo. Você vai pegar o seu carro, atravessar a cidade, à noite, num lugar escuro. E aí você vai. E aí o brigadeiro, cara, 500 conto. Mas aí você fala, vai se fuder, eu vou fazer isso na minha casa. Não, porque leite condensado foi proibido, você não encontra no supermercado. Onde que você vai encontrar leite condensado? Por quê? Porque brigadeiro faz mal pra sua saúde, cara. É muito açúcar. Você não precisa disso. Você tá gordo por causa disso. Ah, mas a droga é diferente, porque aí você perde controle e sai fazendo merda porque você tá descontrolado. Álcool também. E por que é legal? Então, o custo desse monopólio, ele é muito perverso, porque eu, de repente, comecei a fazer brigadeiro que alimentava a Aracaju inteiro. Então, eu tenho uma fábrica de brigadeiro. E nessa fábrica ela tem que ser protegida, porque tem cara que vende brigadeiro no Recife que tá querendo sabotar a minha fábrica. Por quê? Porque tá querendo entrar com o produto dele aqui. E como nem a minha fábrica nem a dele existe perante a lei, porque é ilegal, é o cara que tem o TACAP mais forte que sobrevive, é quem tem a facção mais forte. E aí, só que aí você fala, porra, Fausto, mas essa lei é imbecil, essa lei não faz sentido. E se você proibir o brigadeiro, amanhã vai estar todo mundo na rua falando que quer liberdade, que é leite condensado no mercado e quer poder fazer isso. Sim. E é por isso que eu, que sou o monopolista do brigadeiro que se tornou ilegal, eu vou contratar a Datena, vou contratar Gil Gomes, vou contratar o Ratinho, vou contratar o Leão, e eu vou colocar esses caras na televisão 4 horas por dia falando do mal que o brigadeiro faz. Porque, porra, teve um cara que comeu brigadeiro e perdeu o casamento porque a mulher dele um dia olhou pra ele e falou, você tá gordo pra caralho, vai tomar no seu cu.
Não, o brigadeiro arruinou com a vida do cara, velho. O cara perdeu a esposa. Perdeu pra um cara que tá todo em forma tomando Campari. O... Então, você fala, Fausto, é ridículo você achar que alguém vai cair na sua conversa de demonizar um brigadeiro. Pois é, mas quando a gente pensa que a gente está mais de 100 anos nessa retórica de tem que ser combatido, tem que ser combatido, tem que ser combatido, tem que ser combatido, e aí a gente está mais de 100 anos enxugando gelo, de vez em quando de vez em quando um mula tem que ser pego vindo da Bolívia, de vez em quando um cara na boca tem que ser preso, de vez em quando uma grande quantidade de droga tem que ser apreendida pela polícia, de vez em quando um cara grande dentro de uma facção tem que ser preso. Por quê? Porque a polícia tem que ter o que mostrar. Porque os caras estão ganhando para isso. Então a gente tem que dar para a sociedade a sensação de que isso está sendo combatido. Porque não é para existir brigadeiro na sociedade. Vai ter que ter uns vídeos aí de brigadeiro sendo queimado, porque isso daí faz mal. Porque todo mundo já entendeu que brigadeiro é vilão. E para garantir que essa lei não mude, eu tenho que investir em duas coisas. Eu tenho que ter congressista comprado por mim, numa bancada anti-brigadeiro muito grande, e eu tenho que atingir a população com todos esses programas que eu faço, fazendo com que as pessoas, inclusive associando a droga com o demônio, na bancada da religião falsa, não da tua, que fica dizendo que tem que exterminar a droga, que não pode existir droga, inclusive a gente está salvando as pessoas que vêm do mundo das drogas. Ou seja, o cara perde tudo que ele tem para as drogas e o dia que ele não tem mais nada, tem a bancada da Bíblia lá para acolher ele, para falar, não, sua vida mudou, e aí você vai dar dinheiro para esse grupo de um outro jeito. Você vai contribuir com as obras da Santa Fé, que justamente vai dar apoio emocional para essas pessoas que são renegadas pela sociedade. Por quê? Porque elas se submeteram a fazer uma coisa que é completamente legal e que elas nunca deveriam ser feitas. Mas eu te aceito, porque o Murquinho te ama. Então vem cá que eu vou te dar um abraço. Você não acaba com isso de uma hora para outra, porque você tem muitos bairros, você tem cidades, você tem países que vivem disso agora. Então não adianta você tirar tudo isso da Bolívia e falar assim, se vira aí, se fode aí. Porque é a mesma coisa de você aporrear todos os escravos e falar assim, cara, você é livre para fazer o que quiser, mas não fica na minha terra em Copacabana agora, vai para algum lugar aí que você achar, mas na minha terra não. E aí as pessoas elas vão encontrando caminhos tortuosos pelos quais eles conseguem sobreviver, tráfico, por exemplo, e aí não adianta você chegar e simplesmente enxugar todos os recursos que permeiam através do narcotráfico de uma vez e achar que essas pessoas não vão sair roubando os outros na rua amanhã. Tem que ser uma transição gradual da sociedade, só que a sociedade não está preparada para isso, porque a gente está discutindo como é que a gente vai acabar com as drogas, como se isso fosse possível. Não é possível acabar com as drogas. Por quê? Porque existe demanda. Onde tem demanda vai ter gente ofertando. Ainda mais se você tiver um monopólio consolidado que já permeia mídia e congresso. Mas aí se a gente legalizar o fentanil o crack, eles não vão alcançar muito mais gente. Para você entender por que o crack existe, por que o fentanil existe, a gente tem que dar uns passos para trás. Bom, 1 kg de fentanil puro adquirido na China por menos de $5.000 é tão potente que pode render 16 ou 24 quilos depois de batizado com substâncias como talco e cafeína. Sabe o que isso daqui me parece? Crack. O resto da produção da cocaína permite que você faça muito crack, que é basicamente a raspa, o lixo que sobra da cocaína. E é por isso que ele é tão barato assim. E cada quilo, então, é vendido no atacado pelos mesmos $80.000 de heroína, gerando um lucro total de 1,6 milhão. 5 milhões de reais. Esse é o lucro. Então, assim, isso está gerando horrores de lucro para o narcotráfico, tá? Só que aí me pergunta por que as pessoas usam fentanil e por que as pessoas usam crack. Elas usam fentanil porque a heroína é cara. E elas usam crack porque a cocaína é cara. E por que a heroína é cara? Porque é ilegal. E por que a cocaína é cara? Porque é ilegal. Ou seja, a humanidade ela demanda opioides. Por quê? Porque a vida da maioria das pessoas é muito desgraçada e as pessoas elas querem fugir da consciência. A vida da pessoa tá dando errado. O cara tentou ganhar uma graninha com o incel, velho. No dia que ele tentou ganhar uma graninha com o incel, ele ficou famoso no país inteiro como Calvo Campari. Você acha que esse cara ele acorda feliz? Você acha que esse cara, hoje, você acha que hoje o Calvo Campari, ele acorda e fala assim, puta que pariu, como eu sou foda.
como eu faço bem na vida das pessoas e como eu gosto de ver que muita gente gosta de mim porque eu faço bem na vida das pessoas. Você acha que esse cara tá pensando isso? Esse cara tá querendo fugir dele mesmo hoje. Nas redes sociais ele pode pode estar dizendo exatamente o contrário. Mas eu, Fausto, pela visão que eu tenho de mundo, pela bagagem que eu tenho de mundo e pelo que eu conheço do ser humano, eu acho que o Calvo Campari ele acorda de manhã falando: meu Deus, eu preciso fugir de quem eu sou e o meu instinto impede que eu me mate. Então eu vou fugir da realidade. O que eu vou fazer? Vou jogar HOTS. Não, mas não tá dando, porque os caras me matam, eu tenho que ficar esperando 1 minuto o meu respawn. E nesse 1 minuto eu tenho que aceitar que eu sou o Calvo Campari. Não, eu preciso de uma coisa mais forte. Esse cara, ele vai buscar heroína. E aí ele fala: puta, mas agora eu não tenho mais meus seguidores, velho. Agora os caras não estão mais mandando sub, os caras não estão dando like, os caras não estão comprando os bagulho que eu tô falando aqui de comunismo, os caras estão comprando curso de outros comunistas, eles não estão comprando o meu conteúdo. Então eu tô fudido, eu não posso pagar 600 pau numa brisa. Eu vou ter que viver de um negócio mais barato. Então, a demanda pela fuga de si, ela existe, ela não vai deixar de existir. Agora, você poderia oferecer uma fuga da realidade de modo que a pessoa pagasse o preço do fentanil numa heroína de qualidade, o preço de uma pedra de crack numa cocaína de qualidade, ou ele poderia fazer a dele própria, e ele poderia ficar doidão e pedir ajuda, ir no hospital e falar: cara, eu tô precisando conversar, velho. Agora, você acha que o cara que usa fentanil, o cara que usa crack, ele vai no postinho de saúde e fala assim: eu tô precisando conversar porque eu não tô legal, não? Esse cara, ele morre de medo da polícia. Então, enquanto a brisa dele não passa, ele não vai. E aí, a hora que passa, ele quer mais. Então, ele não tem uma janela em que ele possa pedir ajuda, porque ele tem medo de ser preso. Imagina se a pessoa que tá tentando fugir de si, ela pudesse usar a droga que ela fez na casa dela e depois fazer um vídeo no Bilibili falando: galera, minha vida tá uma bosta. Ó, eu trabalhei 11 anos pra fracassar em tudo. O chinês fica fazendo isso, terapia em grupo, assim, nas redes sociais. No nosso Instagram só tem super-herói, só tem vencedor. Uns caras um mais foda que o outro te vendendo jeito de ser foda. Na China você tem 5% de cara foda tentando te motivar com os métodos dele e tem 95% chorando, falando: nossa, minha vida tá uma bosta, caguei, fiz merda. E aí vai lá e todo mundo abraça nos comentários, fala: pô, eu já passei por isso também, a vida é uma bosta, mas ficar fumando esse negócio aí não vai dar em nada não. Tenta sair pra fazer uma caminhada amanhã, vamos fazer um negócio aqui. Tem gente que chora as pitangas dizendo que perdeu o emprego e tá 5 meses procurando, vem nos comentários lá: vem fazer uma entrevista aqui onde eu trabalho, vai que dá bom. E aí na semana seguinte a pessoa tá toda feliz lá: foi contratado, minha vida tá resolvida. Então a gente está isolando as pessoas porque se você tem a bancada da Bíblia dizendo que todo mundo que fuma e que injeta porque não tem Jesus no coração, e a igreja só que essa pessoa, depois que ela tá no fundo do poço com uma história de superação para ela, enquanto a pessoa não chega no fundo do poço, ela não vai à igreja. Porque a própria igreja não quer uma pessoa, a falsa, não a tua, ela não quer uma pessoa que ainda não chegou no fundo do poço. Você acha que se o Calvo Campari aparecer doidão numa igreja amanhã, os caras vão abraçar ele e vão falar: sai daqui, isso é misógino? O cara tem que estar muito na merda pra ele servir de combustível pro próximo ciclo, que é a recuperação do drogado. Pra quê? Pra um dia ele se emancipar e falar: nossa, minha vida tá perfeita, agora eu não preciso mais cair na igreja. Porque se o cara usou de veículo pra trazer a vida dele de volta, a hora que tudo se estabelece, ele não quer ficar lá mais. Salvo exceções, é claro. Eu tô falando das falsas, não da tua. Então, quando a gente para pensar em por que a gente acha legal que as pessoas tenham armas, as pessoas acham legal ter arma, por quê? Porque vai ter uns bandidos drogados tentando roubar as coisas da sua farmácia, da sua padaria, porque tá na brisa, tá precisando de dinheiro para comprar droga. Ora, sim, isso tudo acontece. E aí você acha que resolve isso você tendo uma arma para dar um tiro na cabeça do cara. Na verdade, ele poderia. Você não precisaria da sua arma se ele também não tivesse. E ele muito provavelmente não teria se ele não precisasse de 600 pau para a próxima brisa dele. Se ele tivesse conseguindo isso na casa dele. Por quê? Porque ele não tem nenhum medo que a polícia apareça lá, porque não é proibido que ele faça. Só que aí ele usaria, e como todo drogado que eu conheço e que eu já conheci na vida, ele falaria: pô, eu tô exagerando, eu preciso dar uma parada. Você pensa que o cara que usa esse negócio, ele não sabe que ele tem que dar uma parada?
Ou você pensa que ele é demoníaco em si? Você pensa que o cara que tá fugindo de si, ele quer ficar assim pra sempre? Não, ele tá precisando de ajuda. E ele não consegue ajuda da sociedade porque ele já é visto como lixo da sociedade, que tá fazendo o que ele tá fazendo porque ele quer, porque ele é bandido, porque ele não presta. Chega pra um cara que tá drogado e fala assim, me conta a sua história de vida. O cara vai falar que por que você quer saber? O cara tá com medo de ser preso, ele tá com medo de te falar coisas que você vai usar contra ele amanhã. Vai saber se você não é da polícia. Agora, quando o cara tá bêbado, aí você fala, cara, vem aqui, o que foi que aconteceu? O cara não tem esse mesmo medo e talvez ele abra o coração e talvez você consiga resgatar uma alma ali numa conversa. Uma conversa. E as pessoas, muitas pessoas que poderiam ajudar drogados, elas não ajudam simplesmente por causa dessa visão de que o drogado ele já está errado e que ele está vivendo aquele vida porque ele já é de um tipo de pessoa que não presta. E você não tem que ficar gastando energia para tentar salvar uma pessoa que é do tipo de pessoa que não presta. A gente desumaniza o drogado, a gente desumaniza o traficante, a gente desumaniza gente que só consegue tirar o sustento da própria família disso daqui. Aí a gente luta tanto contra a droga que a gente vai lá e mata o traficante. O traficante era o único cara que estava mantendo aquelas famílias em volta do barraco dele alimentadas. Por quê? Porque ele precisava da proteção dele para que nunca ninguém descobrisse onde ele está escondido, onde que ele guarda os brigadeiros, que agora é legal. Então, a gente vai conseguir, se você legalizar a droga, esse cara que sustenta todos os barracos em torno dele para que a polícia não chegue lá, ele não vai conseguir mais sustentar os outros. Então, você pode acabar com a droga de uma vez? Não. Vai ser um processo longo de toda a sociedade para lidar com as feridas que o narcotráfico causou. Agora, me impressiona muito que todos os dias a gente não esteja planejando como que esse processo vai acontecer e quando que a gente vai começar. E por que que não acontece? Porque os monopolistas desse mercado estão no Congresso, estão na televisão falando, não, cara, você não é doido, tem que custar mais caro ainda. Por quê? Porque aí você desestimula tudo errado. Porque se você deixar oficializado que a heroína vai custar 80 mil, os caras vão falar, porra, não tô tendo dinheiro para consumir heroína. Vai aparecer opções mais baratas, que vão destruir muito mais a vida das pessoas. Então imagina se você tirar esses estímulos perversos da ilegalidade e falar, olha, todo mundo pode fazer brigadeiro e só vira criminoso a partir do momento que ficar doidão de açúcar e começar a fazer merda na rua. Se você consumir tanto açúcar ao ponto de ficar tão eufórico de ficar pelado na rua, você vai ser preso por atentado ao pudor. Se você passar a mão em alguém, é por atentado violento ao pudor. Se você matar alguém, você vai ser preso por assassinato. Mas o uso da droga, ele tem que ser permitido para que o preço disso seja sucateado, para que o brigadeiro não custe 500 conto numa boca, porque você vai no mercado e não tem leite condensado para vender. Bom, eu sei que sobrou brecha aqui que não foi tratada, mas eu espero que a visão macro da coisa ela seja reiterada, porque eu vivo falando tem que legalizar, tem que legalizar, tem que legalizar, porque eu sei que eu já falei isso daqui em algum momento antes, mas a gente precisa de reforço, né? Precisa de para quem chegou por último, precisa escutar essa conversa. E assim, nossa, você tem umas ideias muito estranhas. Não é eu que tenho umas ideias muito estranhas. Isso é o que a academia diz. Eu estou reproduzindo um conhecimento que eu absorvi de livros de pessoas que dedicaram a vida a estudar o assunto. E por que essas pessoas não ficam famosas? Porque quem tem grana, quem tem grana é, e interesse em sustentar o seu próprio monopólio, tá pagando os da Atena da TV para falar outra coisa. Só por isso. A gente não está falando isso o tempo inteiro. Então, assim, vamos. Mas aí o Eric ele tem um ponto muito interessante que eu não tinha pensado. E eu quero concluir com isso, o meu vídeo rápido de 5 minutos. o, É o seguinte, se você legalizar o fentanil e ele ficar ainda mais barato, ele não vai atingir muito mais gente. Talvez sim, num primeiro passo sim, e talvez isso seja assustador. Agora, imagina se você mantém a proibição do crack e mantém a proibição do fentanil e você legaliza a heroína e a cocaína primeiro. Olha que foda isso. O crack ele continua ilegal, o fentanil ele continua ilegal, mas a heroína agora pode e a cocaína agora pode. O doidão, o noiado, ele vai falar, porra, eu tô correndo risco de ser preso, eu tô correndo risco de levar um tiro, eu tô ficando devendo na boca porque o preço que eu tô pagando pelo fentanil é praticamente o mesmo da heroína.
ou tá chegando muito perto. O cara que tá na Cracolândia, ele pode falar assim, porra, eu tô fumando esse negócio aqui que é um lixo de um outro negócio aí, que esse outro negócio aí agora tá barato, vou experimentar esse outro negócio. Então, você, isso pode ser pensado, não sou eu, é professor de inglês e jogador de Wulong que vou, e noob de Wulong, né, porque eu só morro. Descobri que eu sou ruim pra caramba nesse jogo, cara, puta merda, que vergonha. É, o, não sou eu que vou encontrar isso. São a solução para isso. A hora que a sociedade falar esses programas policiais que combatem a droga, eles estão todos errados, e agora eu quero ir lá na USP, eu quero ir lá na universidade X e quero perguntar para as pessoas que se dedicam a estudar isso, como que a gente faz esse processo de transição, porque a gente vai levar esse cara lá no flow e todo mundo vai escutar ele e a gente vai pensar como proceder daqui para frente. Aí, como uma demanda da sociedade, isso pode ir para frente. Só que dá muito trabalho conscientizar toda a sociedade quando o dinheiro investido nas mídias de grande massa, eles estão nadando no sentido contrário. É um trabalho de formiguinha, vai demorar para acontecer. Agora, imagina daqui 200 anos a gente sobreviveu daqui 200 anos. E os historiadores eles começam a falar: era legal, mas tinha os caras que não concordavam com isso, não. Cara, hoje eu vejo Michelangelo no teto da Capela Sistina e eu vejo dois caras se beijando, eu vejo um papa com uma serpente enrolada nele, e eu falo, tá vendo, Michelangelo, o cara que fez esse desenho, ele não concordava com o que mandavam ele fazer. Né? Então, daqui a alguns anos, e hoje, se você quiser, você busca conteúdo de russos falando, eu sou completamente contra essa guerra, mas eu tenho filho e eu não posso protestar na rua, porque senão eu vou preso, vou ficar 30 anos na cadeia. Eu sou contra essa guerra, mas eu não posso falar isso publicamente. Você encontra esse tipo de conteúdo. Então, historiadores, se o mundo sobreviver daqui 200 anos interessados no nosso tempo, eles podem falar, ó, a droga ela foi legal durante um século, mas não era por burrice. Inclusive, as pessoas ficaram um século falando que tinha que legalizar, mas elas não eram escutadas. Por quê? Porque os influencers mais fodas na televisão estavam falando outra coisa, patrocinados por quem? Isso um dia vai vir à luz. A gente está num processo, né, disso vir à luz. Eu gosto de ser utópico, esperançoso e achar que um dia isso vai mudar, tomara.